1 aos Coríntios, capítulo 9, do verso 22 ao 27. Todos já acharam? Só um amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, por gentileza? Diz assim a palavra do Senhor: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desclassificado. Amém? Você pode assentar-se. Eu falei desclassificado, mas na minha Bíblia, que não é tão diferente, é desqualificado. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele fala da importância do sacrifício. E sacrificar é algo que para alguns é um tanto estranho. Mas a Bíblia, ela, em todo o Velho Testamento, ela fala, ela cita, ela descreve pelo menos 3 tipos de sacrifícios. E a palavra de Deus, ela também deixa muito claro que sem derramamento de sangue, e para ter derramamento de sangue é preciso ter sacrifício, nós não teríamos remissão dos nossos pecados. E o primeiro sacrifício que a Bíblia narra é o sacrifício quando nós podemos oferecer a Deus alguma coisa. E nesse caso fala de sacrifício de animais. No Velho Testamento, todo o Velho Testamento era narrado e era aplicado o princípio do sacrifício quando uma pessoa queria se aproximar de Deus, ir para perto de Deus, ela necessitava levar algo para oferecer. E eles necessitavam levar um animal que fosse sem defeito, sem mancha, um animal que pudesse ser macho, perfeito, para ser sacrificado. E ali o seu sangue era aspergido, derramado. Apesar de que o sacrifício de animais não perdoava os pecados, mas tirava o peso de culpa, a consciência do pecado. A Bíblia também descreve a respeito do sacrifício que era oferecido de
alimentos, de comida. Fala que as pessoas tinham também essa prática de oferecer a Deus seus primeiros frutos daquilo que eles plantavam na sua colheita. Então, quando eles faziam a colheita, eles iam, apresentavam a Deus os seus primeiros frutos e consagravam ao Senhor. Mas a Bíblia também fala que era praticado o sacrifício de pessoas, principalmente de crianças, o que era rejeitado por Deus, não era aceito por Deus, mas a cultura pagã, ela praticava esse tipo de sacrifício. Então, eles ofereciam seus filhos, ofereciam vidas, como se quisesse aplacar a ira dos deuses, entre aspas. Vocês devem recordar-se que Abraão, ele também foi incitado a oferecer no alto do monte a vida do seu filho. Mas ali, quando o seu filho estava por ser sacrificado, que era um costume daquela época, Deus interviu para que ele não fizesse tal coisa. Mas a Bíblia também descreve a respeito, e isso com muita ênfase, sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua própria vida, ofereceu a sua própria vida na cruz do Calvário. E a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, fora recebido por Deus como sendo agradável aos seus olhos. Mas hoje nós não temos mais que sacrificar animais, graças a Deus, porque a mortandade de animal já não existiria mais animais para serem mortos por causa dos nossos pecados. Graças a Deus que não precisamos também fazer oferendas ou sacrifícios de comidas, como lamentavelmente alguns ainda andam colocando em alguns lugares esse tipo de oferendas. Mas no livro de Romanos fala a respeito de que sacrifício Deus hoje ele requer de mim e de você. Fala a respeito de um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, no verso 1 de Romanos, capítulo 12, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Verdade é, queridos, que nos parece ser o mais difícil, porque quando somos levados a sacrificar o animal, não envolve diretamente o meu sacrifício, mas sim do animal. Quando somos levados a sacrificar ou oferecer alimentos, é algo que também não diz respeito a mim, eu disponibilizo. Mas quando diz respeito a você, quando implica numa atitude sua, quando implica em um sacrifício meu e seu, as coisas mudam de figura. Porque agora Deus requer a atitude da nossa parte. E nem sempre
nós estamos dispostos a abrir mão do que eu tenho de melhor, do que eu tenho de mais precioso, para oferecer a Deus. Eu posso sim ter uma vida religiosa natural, comum, normal. Posso vir à igreja, participar dos cultos, posso até mesmo fazer e cooperar na obra de evangelismo, que bênção. Mas apresentar a Deus a minha vida como sacrifício santo, santificar-me, separar-me das coisas que são contrárias a Deus, requer esforço. E nem sempre nós estamos dispostos, como alguns dizem, pagar o preço para oferecer a Deus uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor. É natural que alguns que atualmente frequentam a igreja do Senhor tenham concepções equivocadas. Por exemplo, tem pessoas que, mesmo frequentando a igreja do Senhor, elas acham que podem viver o seu dia a dia comumente, continuam nas suas práticas, e glória a Deus, porque o Senhor não está preocupado com determinados detalhes da minha vida, mas Deus está preocupado sim com os detalhes da nossa vida. Deus está interessado sim na minha e na sua vida. Deus está interessado e Ele requer, na verdade, eu vou usar o termo mais apropriado, Ele exige de cada um de nós santidade a Ele, porque Ele é santo e não abre mão da sua santidade. Você quer continuar vivendo do seu jeito? É uma opção que você faz. Mas não pense você que vivendo do seu jeito, vivendo apenas pelos seus conceitos, significa dizer que você está agradando a Deus. Significa dizer que Deus está aceitando a você ou a sua vida como sendo algo prazeroso para Ele. Eu sei que é difícil, mas o apóstolo Paulo, ele cita pelo menos alguns pontos que nós vamos estar abordando aqui, que vale a pena a gente identificar. Primeira coisa que o apóstolo Paulo, ele deixa claro, a partir do versículo de número 7, até o versículo 12, ele diz assim, que ele também tinha direitos. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Alguém aqui, fora de Davi está lá fora, já foi militar? Você já foi militar? Já foi, Kleber? Hã? Que pena. Você já foi, Genésio? Só fez? A prova? Mas não serviu no exército não, né? Que pena, né? Eric já foi, não já? Meu Deus, o que está havendo? Paulo foi, Paulo? Misericórdia, nem eu, Paulo. Mas, algo que os militares, Rita eu acho que vai saber sobre isso,
Eu não sei porquê, Rita, toda vez que eu olho para você, eu vejo uma militar, né? Uma oficial da Marinha, né? Mas ele diz que o soldado, você deve saber disso, ele é responsável por adquirir o seu uniforme, as suas armas e munição. Ele tem que pagar. Ele compra. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele diz também: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Toda pessoa que cuida de uma plantação, já reparou que ela vai lá e tira as primeiras uvas, tira os primeiros frutos, experimenta? Ela tem direito disso. Ela plantou, ela cultivou, ela tratou para que aquilo pudesse dar resultados. Então, quando chegam os primeiros frutos, ela experimenta logo e ela fica feliz por isso. Diz também: quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite desse rebanho? É natural que aqueles que cuidam de um rebanho separe uma carninha para o churrasco, faça uma comidinha gostosa. Por quê? Ele está cuidando, ele está investindo naquele rebanho, e ele está fazendo de tudo para que possa também ter um rebanho sadio. É natural. É natural, como diz as Sagradas Escrituras, que aquele que trabalha na obra é digno do seu salário. E ele falava a esse respeito com muita propriedade. Ele estava deixando claro: olha, se eu quisesse viver do salário da igreja, eu teria todos os direitos, porque a palavra de Deus confere isso. Mas ele disse o seguinte: mesmo que eu tenha o direito, eu trabalho secularmente para que eu possa não ser pesado à igreja e possa fazer a obra, para que fique bem claro que o meu interesse, diz Paulo, não é o fato de trabalhar para adquirir bens materiais, bens financeiros. E, lamentavelmente, existe hoje um conceito de que templo é dinheiro, de que os pastores estão trabalhando, fazendo a obra para enriquecer, quando, na verdade, meu irmão, minha irmã, muitos pastores e pastoras, líderes, têm trabalhado para oferecer a Deus o melhor de suas vidas. Não trabalham visando recebimento de dinheiro. Nós falamos isso, Paulo é testemunha, agora há pouco lá em Itaipuaçu. Se fôssemos depender do salário da igreja, a igreja não teria condição de pagar o nosso salário. Eu trabalho para que Deus possa viabilizar a obra dele através da minha vida. O meu emprego secular é para dar sustentação ao ministério, porque bem sabemos que não teríamos condições da igreja arcar com um salário pastoral. Mas graças a Deus que nós aprendemos
a investir na obra do Senhor, a oferecer a Deus o que eu tinha e que tenho de mais precioso. Se tem uma coisa que eu me sinto orgulhoso, é o fato de que eu sou dizimista na casa do Senhor, sou ofertante na casa do Senhor, e trago o melhor. Eu não ponho, me perdoe, mas eu não ponho qualquer coisa na casa do Senhor. Eu ponho o melhor que eu tenho. Eu não sou, desculpe, tão hipócrita a ponto de querer dizer uma coisa para vocês e não cumprir. Mas eu tenho prazer de oferecer a Deus o melhor. E sabe o que acontece? Deus tem prazer de retribuir dando o melhor para as nossas vidas. Eu dou graças a Deus, porque o nosso coração, nem a nossa visão, está nos bens materiais, nem em nenhuma outra coisa. Nós não fazemos a obra para que o dinheiro que seja arrecadado vá para a conta do pastor. O pastor nem participa da conta da igreja. Eu sou abençoador da casa do Senhor. Tenho prazer de abençoar a obra do Senhor. Paulo sabe, Paulo viu o que é você ter estado pelo menos há 40 minutos atrás num outro ministério, numa outra igreja, e abençoando lá com a sua vida, com o melhor da sua vida, com seus bens, com as suas finanças, e chegar aqui agora e ter que abençoar no sentido, me sinto honrado por isso, e abençoar novamente a casa do Senhor. Isso é um prazer, queridos. E o apóstolo Paulo estava deixando isso bem claro. Por quê? Porque alguns o questionavam. Questionavam o ministério, questionavam a autoridade apostólica. Não que ninguém esteja me questionando, mas pode ser que paire algum tipo de dúvidas que eu acredito que necessitam serem esclarecidas. Segunda coisa, queridos, que o apóstolo Paulo também estava disposto, e ele deixa isso bem claro, a oferecer e a sacrificar o próprio direito dele de ser forte. Diz a palavra do Senhor: fiz-me fraco para com os fracos, com o intuito de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, alguns serem salvos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a visão que Deus tem dado para essa igreja, para esse ministério, é a visão de ganhar vidas para o reino dos céus. É a visão da proclamação do Evangelho. É a visão da obra missionária. É a visão de famílias consolidadas, famílias curadas. É a visão de uma juventude forte, dinâmica, fervorosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Nós temos a visão, queridos, de que Deus nos colocou aqui nesse lugar com um propósito determinado de fazer a sua obra, de poder fazer de tudo que tiver ao nosso alcance, e aquilo que também estiver fora do nosso alcance, para que vidas sejam alcançadas e possam ser acrescentadas no reino de Deus. Ele também estava disposto
a renunciar tudo aquilo que era consagrado aos ídolos. E você sabe o que é ídolo? Não é tão somente uma imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Qual é o lugar de Deus? O lugar de Deus é em primeiríssimo lugar em todas as coisas, sobre todas as coisas. Na minha vida, Deus está em primeiro lugar. Quando nós invertemos essa ordem e passamos a dar prioridade, preste bem atenção, a meu emprego, aos meus afazeres, aos meus estudos, à minha casa, à minha família, aos meus filhos, eu estou equivocado. Porque o primeiro lugar é Deus. Depois, sim, vem família, igreja e todas as demais coisas. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, você tem colocado Deus em primeiro lugar, acima de tudo na sua vida, de tal maneira que você tem oferecido a Deus o melhor da sua vida, oferecido a Deus o melhor do seu tempo, oferecido a Deus o melhor de suas habilidades, dos seus talentos, o melhor para Deus da sua saúde? Ou você tem colocado outras coisas em primeiro lugar e Deus passa a ser secundário? É possível que isso ocorra. Lamentavelmente, é possível que muitos estejam colocando os seus ídolos em primeiro lugar. Mas hoje, eu creio que o Senhor nos fala de maneira clara e objetiva. Você deseja, você quer reconsiderar a sua vida, as atitudes que você tem tomado, as práticas que você tem seguido, e recolocar as coisas nos seus devidos lugares, estabelecer Deus como prioridade da sua vida, estabelecer o seu tempo, o melhor do seu tempo no seu relacionamento com Deus. Você deseja, meu irmão, minha irmã, está disposto a sacrificar a tua vida em sacrifício santo e agradável a Deus? Ou você quer permanecer da forma como você acha que é melhor? Eu vou te dizer algo para concluirmos. Você tem o direito de decisão. A escolha é tua. Se você quiser fazer a sua escolha em permanecer do mesmo jeito, da mesma forma, até Deus vai respeitar, dirá o pastor. Mas se você hoje reconhece a necessidade de rever, de recolocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a necessidade de consagrar a sua vida em santidade a Deus, eu sei que vai ser bastante desafiador, mas é o que Deus requer de cada um de nós.
se você estiver disposto a viver uma vida que agrade a Deus, eu quero convidá-lo a você ficar de pé nesse momento. Nós não estamos aqui pregando um evangelho social. Pelo contrário, nós viemos aqui nesta noite para ter um encontro com Deus. Deus que conhece a cada um de nós, sabe perfeitamente como nós nos encontramos, que tipo de vida estamos levando. É fácil você esconder do pastor. Eu não estou e não vivo na sua intimidade, mas Deus está onde você está. Você sabe, queridos, que mesmo naqueles momentos em que ninguém está te vendo, Deus te vê. A palavra dele diz que: para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá tu estás. Se desço aos mais profundos dos oceanos, ali tu também estás. Meu irmão, minha irmã, não tem como você ter uma atitude, um comportamento, pensando que Deus não está vendo, ou que Ele aceita qualquer coisa. Mas hoje Ele te chama para que você possa recolocar as coisas nos seus devidos lugares. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é reconhecer a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A segunda coisa, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos fazer é compreender que Deus, Ele é santo e Ele requer santidade do seu povo. A última coisa que nessa noite o Espírito de Deus nos leva a entendermos e a praticarmos é tomar essa decisão. Senhor, eu quero viver uma vida que agrade ao teu coração. Eu não quero outra coisa, Senhor, a não ser viver uma vida que te dê prazer, que te dê alegria. E se você, meu irmão, minha irmã, está decidido a viver dessa maneira para Deus, eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui na frente no altar do Senhor. Requer uma atitude, sim. Requer uma decisão, sim. E essa decisão precisa ser pública. A decisão: Senhor, eu quero viver uma vida que agrade ao teu coração. Se até aqui, Senhor, eu tenho vivido uma vida de altos e baixos, a partir dessa noite eu quero ter uma vida constante, regular na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus nos colocou aqui nessa noite e Ele nos fala diretamente ao nosso coração, para que você ofereça a Ele o que você tem de melhor. Se você tem condições e pode oferecer o melhor da sua vida, venha consagrar a tua vida aqui no altar.